Olá, eu gostaria de conversar com você sobre mais uma porção da Palavra de Deus que fala sobre a esperança do cristão. No livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20, o apóstolo Paulo, ele diz que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para termos o nosso corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Então, repetindo, a nossa pátria está nos céus. Ou seja, eu e você que cremos em Jesus, o povo de Deus, nós somos assim peregrinos aqui nessa terra, né? Nós moramos aqui, vivemos aqui, mas nós temos uma esperança, né? Nossa pátria está nos céus. E o texto diz que de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Ou seja, o nosso corpo, ele ainda é corruptível, né? O nosso espírito já foi redimido quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Então o nosso espírito volta a ter comunhão com Deus. Nós somos assim reconciliados, passamos a ser assim amigos de Deus, somos justificados, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, né? Então, nós temos paz com Deus. Então, somos justificados, o nosso espírito, então, ele se reconciliou com Deus. Agora, o nosso corpo, infelizmente, ele morre, né? A Bíblia diz lá em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Primeiramente, a morte espiritual, né? Quando o homem perdeu a comunhão com o seu Criador. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós perdemos essa comunhão com o Criador e também o corpo morre, é uma consequência do pecado, né? O pecado gera a morte, né? Então o salário do pecado é a morte. Então o corpo morre também, é a consequência do pecado. Mas enquanto não acontece a morte física, nós vamos o quê? Envelhecendo até o momento que a gente morre. Ou então a Igreja de Jesus, né? Nós que estamos vivendo assim os últimos dias da Igreja, nós queremos assim por causa das profecias bíblicas, por aquilo que está acontecendo no mundo, enfim, as nações envolvidas com Israel, que é isso para o cristão que conhece a palavra de Deus é um super sinal, né? O relógio de Deus é Israel, isso já é um outro assunto para um outro vídeo. Bem, então nós estamos também aguardando o arrebatamento da igreja, né? Quando a igreja será tirada. Mas se a qualquer momento você ou eu partirmos para o Senhor, então o corpo vai morrer, não tem jeito. A palavra de Deus se cumprindo, e é até bom a gente aproveitar essa oportunidade para lembrar, ainda que a pessoa não creia no cristianismo, no evangelho, na Bíblia, ainda que você não creia, você morre, né? Então, porque a palavra de Deus se cumprindo, né, na vida do ser humano. Você não crê, mas morre. Ainda que você não crê, porque Deus falou. E quando Ele fala, a palavra de Deus não volta vazia e ela se cumpre e faz aquilo que lhe apraz. Bem, o fato é que o cristão, que tem essa esperança no coração, vive nessa expectativa, né? Então a minha pátria não está aqui nessa terra, nada disso. A minha pátria está lá nos céus, onde eu aguardo, como diz o texto, o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido. Ou seja, esse corpo que morre, ele, quando Jesus voltar para buscar a igreja, esse corpo vai passar por uma transformação, né? Então, conforme nós falamos já em outro vídeo sobre o arrebatamento, que essa carne aqui vai ser transformada. Então, hoje a gente conhece a carne humana, a sua carne, a carne dos peixes, dos animais, das aves, mas existe uma outra carne, né, que eu e você ainda não conhecemos. E é exatamente essa outra carne, que é a carne do corpo de Jesus, assim nós teremos o nosso corpo semelhante ao dele. Então, essa é a esperança do cristão, que espera assim com ansiedade, vive nessa expectativa, né, da volta dele, porque os sinais já estão mostrando que ele está chegando a qualquer momento. E a palavra de Deus sempre diz que Jesus, a volta dele será, ele virá como ladrão. Ele não avisa, até porque a igreja de Jesus não precisa de aviso prévio, ela já foi avisada a respeito da volta do Senhor Jesus, e a gente tem que viver nessa expectativa. Então, eu quero te convidar a pensar nisso, como Paulo disse lá em Colossenses capítulo 3,
Ele diz assim, pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas terrenas. Mas alimente a sua mente com as coisas que são do alto, nas coisas espirituais, porque já já o Senhor Jesus vem buscar o seu povo e você precisa estar preparado para subir no arrebatamento. E alimente a sua mente com essa palavra, quando Paulo disse lá em Filipenses 3:20, que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo, seremos como o Senhor Jesus, um corpo glorioso, revestido de imortalidade, incorruptibilidade, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.